Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 foram oficialmente inaugurados ao som de Celine Dion interpretando Edith Piaf. A cerimônia de abertura entrou para a história não apenas por sair de espaços fechados, mas por chamar toda a Cidade Luz para participar da festa. É a cidade como protagonista das Olimpíadas. No terceiro episódio do Papo de Esquina, falaremos sobre esta festa de abertura, que dividiu opiniões, mas também sobre os dias -2 e -1. Paris. Torre Eiffel. Política. Entretenimento. Brasil. Diversidade. Icônico. Atletas. Emoção. Competição. Trabalho em equipe. Espírito esportivo. E de início vamos falar sobre o futebol masculino, que na sua estreia teve uma partida emocionante entre Argentina e Marrocos, que terminou com o resultado final de 2-1 para os africanos. O jogo foi marcado por um clima bem hostil, já que na semana dos jogos a equipe profissional da Argentina, que não tinha atletas convocados para as Olimpíadas, teve um vídeo vazado deles sendo extremamente racistas com jogadores franceses no ônibus na comemoração do título da Copa América. Então, quando eles chegaram na França, o clima era de muita hostilidade, ainda mais que o adversário era um time africano, os nervos já estavam à flor da pele, e depois que o jogo começou e teve aquele final insano, tudo piorou ainda mais, né? Sim, porque foi um jogo em que teve, se não me engano, quase 14, 15 minutos de acréscimo. Até a Argentina fazer um gol de empate, parecia que ia aumentar a partir do gol, né? Uhum. Enquanto a Argentina não fizesse o gol, e o juiz ia dar mais acréscimo. Aí quando termina tem a invasão também, né? Teve invasão, de teve algum... depois uma pausa de horas e 2 horas. Voltou com o jogo com o estádio vazio nos últimos 3 minutos de jogo. Só para uma confusão. acabar. Só para acabar O e juiz aí... fazer os protocolos. E aí o juiz anulou o gol que a Argentina tinha feito no final, porque estava impedido no lance, mas ali no momento que a Argentina fez o gol, o juiz confirma, a torcida começa a invadir, todo mundo vai para o vestiário, até todo mundo assistindo achou que tinha encerrado o jogo. Foi bem depois que a gente descobriu, né, que o jogo estava só suspenso e voltamos depois para o finalzinho. Essa invasão de 15 jogadores, 15, não foi mais que 2 dezenas, num estádio como se fosse algo simples por um empate, mostra como é o despreparo da segurança e organização desse evento. Exato, e é um tópico que foi muito comentado pelo COI, pelo governo francês, pontuando segurança, que os jogos teria isso, mas que na primeira oportunidade já teve uma desorganização, um descontrole descabido ali, né? Então é complicado. E falando sobre essa questão de segurança, a gente tem outros exemplos de como essa segurança não parece estar sendo feita da forma correta em Paris, com a sabotagem que aconteceu nos trilhos, né, no dia que aconteceria a abertura, que aconteceu no caso. Aconteceu essa sabotagem, foram prejudicadas mais de 900 mil pessoas que que estavam presentes ali em Paris. 800 mil passageiros tiveram as suas viagens atrasadas. Foi uma confusão generalizada, né? Apesar de não ter tido nenhuma violência, que é importante ressaltar, e nenhuma vítima em relação a mortes ou ferimentos, prejudicou muito o público pagante desse evento, que teve o seu meio de transporte prejudicado, exato. Porque é algo que a gente já imaginava que o governo francês estava ali no risco, né? Qualquer probleminha em meios de transporte como o metrô durante esse evento ia causar o que aconteceu de 800 mil pessoas prejudicadas, por conta desse viés aí deles de forçar o visitante, forçar o parisiense a se locomover pelo espaço olímpico por meio do metrô.
Então qualquer probleminha ia causar esse alvoroço. Inclusive, o ministro do Transporte admitiu que não tem como a segurança cuidar e fiscalizar todo o trilho, né? Porque, de fato, é um trajeto muito grande ali. E a gente pensa depois no que acabou acontecendo na cerimônia de abertura, que deu tudo certo na cerimônia, mas parece que faltou uma conversinha entre a galera que estava organizando o evento com o policiamento, a segurança, para destacar essa questão da participação do público, que eu acho que seria uma abertura que seria importantíssimo esse apelo mais popular, a quantia de gente mesmo. Acho que é um pouco do que é vendido, né? Se vende algo, foi vendido algo em relação à abertura esteticamente, mas que o que se teve é completamente diferente. Sim. Né? Se vende aquela coisa da participação do público, a Gabi mesmo em episódios anteriores que a gente já comentou da abertura, falou que ia ter essa união entre o espetáculo mais a população, mais os visitantes, e que não aconteceu. Por conta do círculo ali da segurança e da forma que foi feito, quem estava ali quase que não vê a abertura, né? Sim. Em relação, acho que é muito bom que a Gabi falou, da diferença de quem está na televisão vendo e de quem está ali. Com certeza. Você até comentou que foi feito mais para o pessoal da televisão do que para quem realmente estava ali em Paris. O público pagante, na minha opinião, foi muito prejudicado, tanto pela distância de 6 quilômetros do Rio Sena, que, pensando agora no que aconteceu em toda a cerimônia que nós já assistimos, são distâncias muito grandes entre o rio e entre os lugares que foram realizadas as danças e os shows. Então, quem estava na televisão, quem estava no sofá assistindo aquilo, era muito bonito, tinha uns clipes, tinha, por exemplo, o show da Lady Gaga, que nem presencialmente aconteceu. Foi gravado 1 hora antes da cerimônia, devido à chuva, que inclusive acho que ofuscou bastante o potencial que a cerimônia tinha. Então, em relação à estética da abertura, o que você achou da estética da abertura, Tia? Eu acho que a abertura teve bons momentos. Acho que quando você pega ali a ideia de ter as 3 estações, que cada uma seria um pedaço ali da França, então você tinha o Liberté, Égalité, Fraternité, eu acho que foi muito legal, mas as inserções midiáticas foram em maior parte assim, o destaque. Eu gosto muito daquele momento em que as obras de arte do Louvre saem e vão meio que para a janela para assistir a cerimônia. Mas isso tudo em animação, né? Quem estava lá não acompanhou nada disso. E até assim, eu acho engraçado que a gente comentou tanto, foi tão repercutido nas redes sociais, as roupas do time Brasil. Sim. E no fim das contas, por conta da chuva, um pouco depois que o Brasil passou, já estava a delegação de todo mundo com capa de chuva, com blusa. Então aquele desfile de moda a gente também perdeu, né? Com certeza. Acho que assim, essa coisa do que é reproduzido graficamente do espetáculo, que foi a forma como eles vendem o produto, você imagina algo muito mais bonito, né? E quando chega ali na hora, eu particularmente, as paredes do Rio Sena todas infiltradas, né, sujas, o Sena mesmo não é algo bonito, não é? Você vê assim os barcos passando, talvez o começo ali com as cores da França foi algo até bonito de se ver, mas depois a passagem dos barcos sem graças, né? Sem graças, alguns tinha delegação que estava com uma lancha, né? Uma lanchinha ali, sem graça, quase que você pensa, é apoio, não é barco, né? Da delegação, é apoio da organização. Eu particularmente, isso me incomodou muito, o em volta do Sena, sabe? Não é bonito. Sim. Eu acho que, como eu disse anteriormente, a chuva ofuscou muito o potencial que a cerimônia tinha e que, ao meu ver, é um evento tão preparado, tão bem pensado, ocorre de 4 em 4 anos esses Jogos Olímpicos, então as cidades-sedes são decididas muito anteriormente, a gente já tem as sedes dos próximos 10, 12 anos, então ninguém controla a chuva, ninguém é capaz de controlar o tempo, mas são coisas que você consegue prever se vão ou não acontecer. Então, eu penso, será que essa inovação de pegar um lugar aberto, o Rio Sena, e transformar em algo criativo foi uma boa ideia? Porque, no fim, a chuva atrapalhou.
Eu acho que Paris e o governo francês sempre se colocam como o lugar da moda, o lugar da estética perfeita, e que se a gente for comparar na sutileza, na delicadeza, no negócio bonito, Rio 2016 foi muito mais Foi bonito. lindo. Foi muito mais delicado, mais sutil. Patriota, valorizamos muito nossa cultura. Eu acho que a França, ela vendeu algo, mas que não cumpriu nem um pouco. Essa questão do show da Lady Gaga gravado, ninguém entendeu. Porque na cabeça de quem tá ali na televisão, tá acontecendo agora. Eu particularmente achei que tava ao vivo. Sim, eu também. Só depois da repercussão que eu fui saber que era gravado. Não, e até fica de curiosidade, assim, do que a Gabi falou sobre não poder prever a chuva, mas, se eu não me engano, nas Olimpíadas de Pequim, o governo chinês previu a chuva e gastou milhares ou milhões em fogos de artifício para conseguir dispersar as nuvens para não chover no dia. Então, assim, eles de fato fizeram algo para evitar prever a chuva, né? Prever a chuva, porque sabiam que isso estragaria ali o espetáculo. E no caso ali de Paris, podia ter tantas coisas bonitas, e uma das coisas que eu mais senti falta, quero muito saber o que vocês acham. Você teve ali referências aos Miseráveis, referências à literatura francesa, mas eu senti falta, assim, demais. Tanto que também, outra parte que eu gostei da cerimônia é a parte onde tem ali a referência a Maria Antonieta, a decapitação, a Revolução Francesa. Sim. Mas eu senti falta da cultura francesa, talvez referências à parte culinária, cinematográfica, mais literatura. Eu tenho a minha óbvio, crítica digamos. com o show da Lady Gaga, como eu já disse, porque, na minha opinião, eu achei um show muito bonito, eu achei a estética bonita, eu confesso, uma homenagem ao cancan francês, à cultura dos cabarés, o rosa, as plumas. Eu achei que a Lady Gaga, inclusive, cantou muito bem em francês, a música ficou na minha cabeça durante um tempo, mas eu senti falta, como você disse, da França, de você perceber que aquilo é a França, do que é. E talvez começasse com o clássico do azul, vermelho e branco, o rosa talvez tenha dado essa estragada. E, enfim. É legal, Gabi, que até eu estava postando antes que a Lady Gaga ia performar La Vie en Rose, que é uma música que ela canta em Nasce uma Estrela. Sim. E é uma música clássica da França, uma música da Edith Piaf. E depois a própria Edith Piaf é referenciada com a Celine Dion, no momento ali que, segundo o público do GE, 64% achou que a parte da Celine Dion ali na Torre Eiffel foi a parte mais emocionante. Voltando um pouco na apresentação da Lady Gaga, apesar de ter sido gravada, foi uma apresentação que a performance dela foi muito boa. Sim. Né, isso tem que ser destacado. As dos dançarinos também foram muito bem. Eu confesso que a parte externa do local que foi feito e dos apetrechos, digamos, eu não gostei, achei que estava mal feito, alguns detalhes ali, mas a performance foi muito bonita, sinceramente. Acho que foi algo que deu uma levantada na abertura, que começou com a apresentação na sanfona, né, de um rapaz com em a cima boa, da em ponte. cima da ponte, exato. Então, essa apresentação, acho que a performance da Lady Gaga tem destacado, que estava vestida com... Plumas? Estava com um vestido feito pelo Christian Dior. Uhum. Christian Dior, especialmente para abertura. Pois é, até essa parte da moda, que também é uma coisa essencial quando a gente pensa em França, né? Faltou um pouco, assim, na cerimônia, né? E eu falava sobre a delegação do Brasil, eu descobri que a Lady Gaga não estava lá por conta de um stories de um atleta brasileiro que estava na nau, aí ele filmou a escada e falou assim, gente, a Lady Gaga não está aqui. Não é ao vivo. Não é ao vivo. E aí, falando sobre sobre a delegação brasileira, né, a gente estava fazendo até teorias antes nos bastidores e a gente comentava depois dos episódios de quem poderia ser os portas-bandeiras do Brasil. E aí, vocês gostaram das escolhas? Eu gostei da escolha, achei que o Isaquias Queiroz principalmente era muito cogitado e acertamos nele. E você, o que você achou? Eu achei muito legal também. Eu acho que você faz ali duas escolhas, né? Você pega uma pessoa que é principalmente pelo seu mérito como atleta, seu mérito esportivo, no caso do Isaquias Queiroz, por ser provavelmente
se tudo der certo, vai se tornar o brasileiro com mais medalhas em Olimpíadas, agora em Paris. E no caso da Raquel, é claro que ela é uma grande atleta, uma atleta indo para sua terceira Olimpíadas, mas é muito mais sobre a sua história de superação Sim. mesmo, né? Eu até arrisco dizer que ambos têm uma história de superação muito bonita, porque enquanto a Raquel enfrentou o câncer de mama e voltou no fim do ano passado, o Isaquias também teve o seu tempo de repouso, que nós comentamos nos episódios anteriores. Então, eu acho que foi uma escolha muito bonita, que mostra que essa pausa que as pessoas dão no esporte devido a transtornos, doenças, saúde mental, enfim, não se vê como uma derrota ou fracasso, mas sim como uma vitória para se reerguer. Com certeza. Não, o Isaquias realmente já estava bem encaminhado, né? Sim. Por ser o maior medalhista e tudo mais, ter chance de ouro de novo. A Raquel, como vocês falaram, essa questão da história pesa e que foram bem que o nosso país foi bem representado por eles. Sim, só para contextualizar que o Isaquias Queiroz é da canoagem e a Raquel é do rugby. Ela é a capitã do nosso time de rugby. Agora que a gente está falando de portas-bandeiras, destacamos aqui os brasileiros, vamos falar agora de um outro que me veio à cabeça, bem notável, que é o jogador de basquete grego, Giannis Antetokounmpo, que é jogador do Milwaukee Bucks, e ele foi o porta-bandeira da Grécia, né? Seguindo a tradição, o barco com a delegação grega foi o primeiro a seguir os 36 atletas do time olímpico de refugiados e os restantes países em ordem alfabética francesa. Ti, como é que foi esse processo de decisão também do COI, né, para realizar esse espaço para os refugiados e como que funcionou isso durante a abertura na última sexta? Ronaldo, uma das coisas mais interessantes das Olimpíadas é esse time de refugiados que representam ali várias nações e os seus portas-bandeiras, inclusive, falaram sobre a responsabilidade de, em uma só bandeira, representar todos esses países. A gente tem um atleta sírio, que inclusive ele é de taekwondo e ele começou a aprender a modalidade depois que ele se refugiou do seu país. E o principal destaque é a atleta Ngamba, que é uma boxeadora. Inclusive, ela tem contrato com a Nike e é uma das únicas, ou a única desse time de refugiados que não foi convidada para estar nas Olimpíadas. Ela foi realmente por critérios classificatórios. E ela foi a porta-bandeira e é uma das grandes histórias. Ela é de Camarões. Camarões não está mais em guerra, ela poderia voltar ao seu país, mas ela não volta porque a homossexualidade é considerada crime lá e ela é casada com uma mulher e por conta disso ela ainda representa o time de refugiados. Vocês acham que eles tiveram destaque nessa cerimônia? Porque assim, cada um tem a sua história, igual o Thiago falou sobre a atleta de Camarões, o da Grécia e os portas-bandeiras do Brasil, que nós comentamos bastante anteriormente. Eu não vi um destaque para eles na cerimônia de abertura. Eles estavam ali como os outros atletas. Eu achei que faltou uma câmera ali para quem está segurando e representando o país. O que talvez possa ter faltado o COI, a organização, ter dado mais destaque em explicar para as pessoas quem eram aqueles atletas. A maioria das pessoas, imagino, quem estava acompanhando a abertura, não sabe o que é aquilo, não sabe. Claro, ali na transmissão da Globo e da Cazé TV, tiveram os comentaristas falando que essa é a equipe de refugiados e tudo mais, só que é um trecho muito rápido, não tem um destaque, e vale o destaque, porque a situação é diferente. A situação dessa equipe de refugiados é completamente oposta dos outros países, né? Eles estão quase que... terminou os Jogos Olímpicos, vai para onde? Qual é o caminho deles? Uhum. Os outros têm vários problemas. A gente observa nesses Jogos Olímpicos que muitas delegações, a gente acompanhando a do Brasil, está tendo muitos problemas estruturais, principalmente pelo COI, o time Brasil não ter os recursos certos, os materiais certos, né, para praticar o esporte. Imagina os refugiados. Então, acho que eu concordo um pouco com a Gabi em parte, que eu acho que também tem um fator ali de dar muito destaque, também pode prejudicar em relação ali, uma inveja, digamos. Tem isso. Sim. Isso é óbvio. É natural. Os outros países vão falar assim, calma aí. Mas só que as pessoas têm que entender que são contextos completamente diferentes. Ninguém escolhe ser um refugiado. E assim, é uma Olimpíada que eu tenho muita certeza que vai ser marcada por conta desses detalhes geopolíticos, né? Até
A Gabi vai comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas a gente teve no judô um atleta da Argélia que se recusou a enfrentar um atleta israelense e por conta disso foi eliminado. Então, esse contexto das nações, esse contexto geopolítico e social vai estar mais forte do que nunca, é difícil de dizer, porque a gente teve Olimpíadas em 1936, mas vai estar muito forte nesse ano de Jogos Olímpicos, com certeza, né, Gabi? Sim, um exemplo disso, que comentando sobre os países, as delegações, é o banimento da Rússia e da Bielorrússia na participação dos Jogos Olímpicos, devido à violação da trégua olímpica. E o que é a trégua olímpica? O COI determina que num período de 7 dias antes do início dos Jogos Olímpicos e 7 dias depois dos Jogos Paralímpicos, devem se encerrar os conflitos armados. E não foi o que aconteceu no caso da Rússia. Em 2022, durante os Jogos Olímpicos de Inverno, eles estavam tendo a guerra contra a Ucrânia. Por esse motivo, foram banidos. E no caso da Bielorrússia, o governo apoiou o governo do Vladimir Putin durante essa invasão. Eu acho que entra muito na questão de regra. Se está colocado no PROCOI como regra que quem violasse não participaria dos jogos, que não participe. É simples isso. Você pode discordar da regra, né? Pensando no linguajar do direito, você pode revogar o quantas vezes você quiser, mas você tem que respeitar a lei. Então, pronto. É o que acontece nesse sentido. Vale destacar que os atletas russos, ou da Bielorrússia também, não significa que eles não vão poder participar dos Jogos Olímpicos, tá? Eles vão poder participar, mas só que não, se caso eles forem para pódio, não vai tocar o hino russo e também não pode ter nenhuma representação durante todo esse período das Olimpíadas referentes relacionados com o país, né? Sim, eles participam como atletas individuais. Ao mesmo tempo que é certo essa atitude do COI de banir países que não seguem esse espírito, é contraditório o fato de o porta-bandeira de Israel ser o Peter Paulvik, esqueci, gente. Paulvik, eu não lembro. Não, mas não tem problema. Paulvik. Vamos seguir. Tá. Ele ter sido um dos que assinaram bombas para a faixa de Gaza. Sim, saiu no Twitter quando Sim. ele foi anunciado como Ele postou no Instagram story. Exato, foi anunciado que ele seria o porta-bandeira e logo a internet, as pessoas descobriram que ele assinou um dos mísseis que foram jogados na Palestina, né, no território de Gaza. E aí fica aquela questão. Aquele questionamento, né? De, assim, indo mais do que o Ti tinha falado um pouco antes dessa parte geopolítica. O conflito entre Israel e a Palestina já é antigo, mas agora que tomou proporções maiores. Ter uma pessoa representando o seu país, né, Israel, representando também os Jogos Olímpicos, porque ele não está representando só o país, ele está representando o evento. Faltou um cuidado da organização, faltou uma sensibilidade de entender que aquela pessoa não é o ideal. A pessoa que não tem capacidade de discernimento de ter aquela função de porta-bandeira, representar um país, mesmo que esse país tenha o pensamento bem semelhante, né, de acordo com o que ele prega. É lamentável, mais uma vez, que tenha faltado essa atenção, esse cuidado. Esse cuidado do COI também. É do COI e de Israel. Israel, sinceramente, eu não espero mais nada. Mas o COI, o mínimo que deveria fazer é ter se preocupado com essa questão. Por último, os barcos que se apresentaram no Rio Sena foram o da Austrália, o dos Estados Unidos e da França, porque representam as sedes de 2032, 2028 e 2024. Durante a abertura dos Jogos, algumas performances foram apresentadas ao público às margens do Rio Sena. Mas só que 2 causaram grande revolta por parte de pregadores da moralidade. Uma foi o desfile de artistas drags e trans representando o quadro A Última Ceia, de 1945, de Leonardo da Vinci. A outra, inspirada na tela do pintor holandês Jan van Biller, intitulada de O Banquete dos Deuses. O que a panelinha de Nicolas Ferreira e Carla Zambelli chamam de sacrilégio é apenas o direito à cidadania plena de corpos dissidentes.
As apresentações de autoria da DJ e ativista lésbica francesa Barbara Butt estabelecem uma associação entre o episódio imaginário que só se reverteu em realidade por conta da fama que adquiriu durante o tempo. A revolta dos reaças, na França e no Brasil, carrega o famigerado preconceito de uma grande parcela da sociedade que compreende outras traduções da obra, como as realizadas com heróis da Marvel e até com a Turma da Mônica sentada à mesa do símbolo cristão, mas insiste em uma narrativa senil, pobre e transfóbica. Os dias seguintes à cerimônia de abertura já foram um pouco mais agitados no quesito quantidade de jogos. Quem ligou a televisão no sábado e no domingo de manhã acompanhou o Brasil em diversas modalidades. A gente conseguiu sair com medalhas de prata e de bronze no momento da gravação desse episódio, mas tem outras histórias muito legais, né? O que vocês acompanharam? O que vocês gostaram de assistir no final de semana, gente? Eu confesso que eu sentei ali no sofazinho, peguei uma pipoquinha, fui acompanhando. A gente levou 3 medalhas, né? Tivemos o prata do William Lima, tivemos também O bronze da Larissa Pimenta o bronze e da Raíssa da Leal. Raíssa Leal, nossa fadinha, né? Sim. Eu confesso que eu achava que ia vir o ouro. Tá? Desde do nosso último episódio, que a gente comentou da fadinha. Sim. Eu acho que ela não levou ouro porque a mãe dela não estava lá. Era o... Precisava daquele apoio. Precisava. É a mãe ali dando aquele suporte, Não, aquele carinho. e engraçado, assim, porque eu tava assistindo e eu ficava pensando assim, cara, ela tá sentindo nervosismo, cara, ela tá. Só que aí você olha pra cara dela, ela tá dançando, Zero, escutando Djavan. Sorrindo. O nervosismo é todo nosso, né? É verdade, você escutando esse Djavan. Escutando Djavan. Então, assim, o nervosismo era nosso. O nível é muito alto, assim, e a gente, ali no skate tinha até algumas outras competidoras que a gente esperava que pudessem performar melhor, mas a Raíssa foi muito bem. Ela fez uma homenagem aos procrastinadores, né? Deixou para a última hora, e ali na última hora ela conseguiu a medalha de bronze e 2 medalhas com 16 anos de idade. Acho que tá legal. Tá legal, como ela mesmo disse, Tá bacana. Tóquio foi prata, Paris foi bronze e agora em Los Angeles... Só falta o ouro. Só falta o ouro. É o caminho. É Sim. natural, é normal isso. Você falou do Djavan, o Djavan agradeceu ela por estar escutando, né? Uhum. Você gosta de Djavan, Ti? E você, Gabi? Eu gosto de Djavan. Qual que é a sua música favorita do Djavan? Eu confesso ali que eu tô nas famosinhas, um Devoro. Eu gosto. Agora, você. Eu só fiquei pensando, né? Se a Raíssa estivesse escutando Samurai, não era a música ideal pro momento que ela estava disputando ali, mas tudo bem. Vamos torcer para que ela estava com outra da playlist. E a gente falando sobre os atletas japoneses que ganharam da Raíssa, os japoneses acabaram com a gente no final de semana em diversas Tocada atrás modalidades. de tocada? Foi uma atrás da outra, foi um pouco chato de ver. No futebol a gente levou uma virada, um jogo que eu achei antes que a gente ia perder, mas aí quando estava ali ganhando eu pensei que ia dar certo. E no fim você acertou porque a gente perdeu. No fim eu acertei porque a gente perdeu. Mas vale a gente falar dos Acho que foi um jogo casos... muito equilibrado. Foram 90 minutos equilibrados. Mas aí chegou nos 10 últimos, deu uma caída, né? Foi uma 2 pressão gols do assim, Japão pá, no pá, final. pá. Não, realmente, Não. no final foi uma pressão das japonesas, assim, absurda. Foi rápido. E olha que as japonesas perderam um pênalti. No Não, fim do assim, primeiro tempo tem um pênalti perdido. Eu vi um comentário no Twitter que falava sobre você sentir pressão tendo um investimento 10 vezes menor representa o Brasil mais que futebol e samba. Eu achei que assim, isso e também a questão do azar, né? Porque aquele chute que a japonesa acertou nos acréscimos do jogo, se ela tentar mais 15 vezes na vida dela, ela não acerta. E o empate o Brasil estava feito, estava praticamente classificado para a próxima fase. Mas acho que vale a pena a gente comentar sobre o judô, que no momento que a gente está gravando o episódio, a gente tem 2 medalhas muito importantes, com o William e com a Pimentinha, mas... Garantidas, né, que ganhou no final de semana. E vamos falar aí de vitória contra contra o japonês, né? William Lima O William conseguiu Lima uma ganhou, prata em cima de um japonês. É verdade. Que não ganhava desde que só ganhava desde 2019. Ou seja, baita vitória. E assim, ainda vai vir mais, né? Quando sair esse episódio, vocês que estão assistindo aí já vão ter visto o Brasil ganhar mais medalha no judô. Com certeza, a gente está garantindo. O Ti, ele tem uma bola de cristal, que é uma bola de cristal só para os Jogos Olímpicos. Tudo que ele prometeu já deu medalha. Amém. A Gabi também. A Gabi é um amuleto. Um amuleto que ela coloca um amuleto e daí dá a medalha certinho. Mas a questão também da Pimentinha, que a Gabi citou, a Pimentinha também fez história.
Ela leva o bronze, mas ela leva o bronze em cima da italiana, atual campeã mundial. Sim, com certeza. Não é qualquer pessoa. E foi uma luta tensíssima. Sim, Nossa. a adversária dela era super... Ela não tinha medo. Ela dava grandes entradas, atacava, mas conseguimos o nosso bronze. Eu confesso que eu achava, no decorrer da luta ali da Pimentinha, em algum momento eu sempre achava que a italiana estava muito firme, né? Ela atacava mais do que a Pimenta ela recuava, estava mais na defensiva. Tanto é que a Pimentinha ela toma 2 cartões amarelos, né? Primeiro, Penalidades, sim. penalidades, e depois, ao decorrer da luta, que passa no tempo limite, né? Vai para aquele último ponto, digamos, né? Que termina o tempo regulamentar. E aí ficou nisso, daí a adversária também toma as 2 penalidades amarelas. E aí fica naquele clima ali de qualquer errinho, qualquer coisinha. E aí no fim tem uma terceira penalidade para a italiana e dá o bronze para a Pimentinha. Confesso que foi uma luta que me deixou bem tenso, sério. Porque eu sempre achava que a italiana ia levar, só que a Pimentinha foi muito resistente. Você comentou antes, né? A treinadora também da Pimentinha. Pois é, a gente estava falando em off, né? Uma coisa que... Tem 2 comentários. A gente que está fazendo agora a cobertura, eu não sei se vocês já fizeram cobertura de Olimpíadas antes, mas eu é a primeira vez. E você projeta uma coisa e as coisas não saem do jeito que a gente espera, mesmo estudando, mesmo analisando, mesmo acompanhando o ciclo. E eu tinha feito essa projeção de que em 2 dias o Brasil teria 3 medalhas, mas foram medalhas de cor e com pessoas diferentes do que eu achei, mas aconteceu. E eu tinha falado no segundo episódio, lá no finalzinho, sobre a questão do ambiente, sobre o ambiente olímpico, sobre você estar em um lugar rodeado de pessoas vencedoras, rodeado de pessoas que têm esse interesse no esporte. E aí eu faço essa transição para falar do caso da Pimentinha, por conta da treinadora dela ter sido medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres. Então 2012. Você vê acontecendo essa transição, né? Uma atleta que foi renomada, agora ela segue sua carreira como treinadora e os seus frutos aparecendo. A gente tem muito esse cenário no boxe também, que são os grandes cenários do Brasil, onde existe um movimento por trás do esporte, além de nomes individuais que aparecem esporadicamente. Sim, sim. É uma passagem de bastão, né? Os 2 medalhistas do judô brasileiro, tanto o William Lima quanto a Pimentinha, são do Pinheiros, aqui de São Paulo, né, do Clube Pinheiros. E na transmissão da Globo, o treinador deles ficou muito emocionado. Acho que é o Leandro, se não me engano. Uhum. O Leandro também ficou muito emocionado porque é uma pessoa que acompanhou todo o ciclo, né? Uhum. E tá ali, ver aquela medalha, deve dar um orgulho imenso. A luta também do William foi tensa também. Quase que a gente consegue esse ouro. Já foi uma surpresa ele chegar na final, confesso. Uhum. Assim, pela nossa observação, né, pela nossa análise, já era uma surpresa ele estar ali. Já era medalha garantida, né? Chegou na final, medalha garantida. O prata, o ouro é garantida. Total. Mas que ia se passando ali o tempo durante a luta e que você acreditava no ouro. Você falava, caramba, vai dar. E acaba dando prata, que é maravilhoso. Ele depois, em entrevista, comentou que ele queria o ouro. Ele prometeu... Quem não quer? Exato. Ele queria muito ouro, ele começou a chorar, estava mal pela derrota, mas ao mesmo tempo feliz pela prata. E ele até comentou com o filho dele que ele ia trazer uma medalha, independente de qual cor fosse, qual material fosse, ele ia trazer uma medalha e conquistou isso aí. O filho dele já deve estar com a medalha no pescoço. Falando sobre medalha, uma coisa que eu lembrei agora, uma curiosidade, é que inclusive apareceu na cerimônia de abertura um clipe, para quem estava na televisão, do Homem Mascarado, né, que esteve presente em todos os atos. Em uma dessas performances, ele invadiu a fábrica de medalhas e tem a produção das medalhas de ouro, prata, bronze, que inclusive tem um pedaço da Torre Eiffel no centro. Achei fantástico, eu não sabia disso. Nossa, eu não sabia também. Também muito legal. Caramba, a gente vai tentar arrumar uma medalha, tá? A Gabi, ela faz natação, daí ela vai lá. O Thiago faz... Vamos fazer assim, qualquer atleta brasileiro vai ganhar uma medalha de ouro pra gente repercutir no próximo episódio.
Como é que é? Eu não Qualquer, entendi. qualquer atleta brasileiro ganha uma medalha de ouro É e a só gente por favor, gente, repercute. porque aí dá pauta, né? A gente nem precisa comentar sobre algo. Pauta, né? Então a gente vai ter que ser... A gente não vai conseguir falar do Brasil e a gente Pois quer é. falar do Brasil. Sim. Então, pessoal, ganhem mais medalhas. A gente agora, o quadro de medalhas brasileiras são 3 medalhas. Talvez quando esse episódio for publicado e estiver no ar, a gente já tenha mais medalhas, esse quadro aumente. Aliás, quem que é o líder no quadro de medalhas de todos os países? Ontem foi e finalizou com o Japão. Japão. Como já havíamos falado, finalizou com o Japão com 7 Mas medalhas. muda o tempo todo. Eu sei que quem ganhou mais medalhas é os Estados Unidos, mas isso não é o critério para ser líder. Ah, não, sim, tem a questão do peso, né? Do peso das medalhas, é. Sim, em quantidade foi os Estados Unidos, mas no Exato. peso os japoneses acabam sobressaindo. Dependendo de quando você estiver assistindo o episódio aí na sua casa, já esteja diferente também. Exato, é muito... a Temos depender- muitos dias pela frente. Os Jogos Olímpicos termina dia 12 de agosto. Isso. No dia 12 de agosto, aqui é só o terceiro episódio, só não, porque já estamos no terceiro episódio, são mais 2 episódios, tá? Um pouco de bastidor aí para vocês. Vamos ter mais outros 2, então, o quarto e o quinto episódio com o fechamento dos Jogos Olímpicos. Finalizamos? Finalizamos. Tem mais alguma coisa a falar? Só quero dizer que semana que vem vai ter mais medalhas pra gente comentar e muitas de ouro. E, Biadade, você podia ter feito melhor, mas a gente se vê semana que vem. E a Gabi, tem algum Não tenho recado? shade pra ninguém. Parabéns, Brasil. Você faz o seu melhor. Que o Brasil conquiste outras medalhas e parabéns aos medalhistas também, o William Lima, de novo a Pimentinha também, a Larissa Pimenta e a Raíssa Leal, nossa fadinha também, que continue a brilhar e que em Los Angeles ganhe o nosso ouro. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui, até o próximo episódio. Até. Dá tchau pro pessoal, Thiago. Tchau, tchau. Thiago nunca dá tchau. Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.